igreja de Corinto. Paulo dizendo, 1 Coríntios 4, 9 a 16. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores. Puxa, o apóstolo Paulo estava sofrendo aqui, né? Mas eu queria que você voltasse lá para 2 Coríntios agora. Vamos ver 2 Coríntios 11, de 24 a 28. Olha o trabalho do apóstolo Paulo, o que dava aqui, ó, o resultado do trabalho do apóstolo Paulo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite, 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. É quase difícil dizer amém nesse texto, né? Amém o quê? Que assim seja, né? É uma coisa difícil de nós lermos na vida de Paulo aqui. Olha como ele sofria. Não sei se você sabe o que quer dizer açoites. Ele disse assim que recebeu açoites 40 menos 1, né? Sabe o que acontece? Na lei lá dos romanos, nenhum condenado podia ser assim açoitado 40 vezes. Só 40 vezes, depois não podia ser açoitado mais. Então, a pessoa que estava açoitando, com aquele açoite que na ponta tinha aqueles ossinhos, ele açoitava 39 e depois ele esquecia quanto parou, aí começava outra vez. Não podia chegar no 40, era a lei. Então, o apóstolo Paulo, ele sofreu nessa situação. Mas eu quero que você entenda o seguinte, é fácil a gente ler o texto, mas você consegue imaginar o apóstolo Paulo açoitado, como deveriam estar as costas dele, as costelas dele, como estava a carne dele, a dor, porque era açoitado no mesmo lugar. E ele estava muito machucado algumas vezes, as cicatrizes. E depois de ser açoitado, ele pensar assim, Senhor, eu tenho te seguido, eu tenho te obedecido, eu tenho feito a tua vontade, o Senhor me encontrou lá no caminho de Damasco, e eu ouvi a tua voz, eu disse, quem és tu, Senhor? E agora eu estou sendo açoitado por causa de ti. O apóstolo Paulo entrava no navio, o navio naufragava. Ficava boiando. Ele não colocou aqui, mas uma vez o navio naufragou, ele conseguiu nadar até a praia, e aí eles foram fazer uma fogueira, e quando ele foi pegar uma vareta, uma cobra picou a mão dele. E as pessoas disseram, vai morrer. O apóstolo Paulo não parece ser uma pessoa que deveria ser feliz. Porque ele não conseguia, como que ao nosso ver, fazer as coisas direito. Se alguém fosse
classificar o apóstolo Paulo, provavelmente diria assim: olha, você é um amaldiçoado de Deus. Você, como a gente diz popularmente, é um azarado. Porque tudo que você faz dá errado, Paulo. As cartas que você escreve para as igrejas, elas são contra-argumentadas. As pessoas não creem em você, elas criticam você. Elas não deixam a mensagem que você está passando fazer parte da vida delas. E além de tudo, você é açoitado, você está sofrendo. Não me parece muito bem esse o tipo de felicidade que alguém deveria ter. Mas aqui na carta de Filipenses, e agora eu gostaria de ler os versículos 12 a 15 do capítulo 3. Filipenses 3, 12 a 15. Olha o que Paulo vai escrever. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Eu gosto muito desse texto de Filipenses 3,12, que Paulo se esforça para alcançar aquilo pelo qual ele mesmo já foi alcançado. Como pode ser isso? Como é que eu posso alcançar uma coisa que já me alcançou? Se já alcançou, já está em mim. Mas Paulo, ele não se sentia digno. Ele queria ser o melhor possível para Deus. Quando você lê a palavra aperfeiçoado na sua tradução, a melhor palavra na língua portuguesa é maduro. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu quero me tornar maduro naquilo pelo qual Deus me alcançou. Eu quero me tornar pleno em poder aproveitar o máximo daquilo que Deus fez por mim. Eu quero, como uma pessoa madura, grande, uma pessoa que tem consciência das coisas, perceber o que Deus está fazendo através da minha vida. Essa é a situação de Paulo. Agora, Paulo vai dizer no versículo 17 desse mesmo capítulo: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Mas tem um versículo que, se você puder anotar na sua Bíblia, é o versículo 18. E esse versículo é muito importante que você saiba, porque o que Paulo vai dizer aqui entristecia profundamente a Paulo. Diz assim o versículo 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? O versículo 19 responde: são cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Quando uma pessoa só pensa nas coisas terrenas, essa pessoa é classificada na Bíblia como inimigo da cruz de Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 1 Pedro 5, 1 a 3. 1 Pedro 5, 1 a 3. Porque Pedro também estava preocupado com esses inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas existem aí, você tem que tomar muito cuidado. Diz assim 1 Pedro 5, de 1 a 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Paulo classifica como
aqueles que têm o Deus o seu próprio ventre. E Pedro chama as pessoas que têm uma ganância entorpecendo a sua vida, que são gananciosos, que querem alguma coisa que não vão ter. Por isso, os inimigos da cruz de Cristo existem entre nós hoje. Não aqui, talvez, nessa igreja, mas entre nós, como cristãos. E eu gostaria de dizer quem são essas pessoas. Você já deve ter ouvido alguém dizendo isso. Eu advirto você que tome muito cuidado. São pessoas que dizem assim: Deus já salvou você. Deus já mandou seu filho Jesus na cruz por você. E agora você pode viver de qualquer jeito. Você deve aproveitar a vida. Deve aproveitar as coisas, porque de qualquer forma você vai ser salvo. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. São as pessoas que querem se aproveitar da salvação para fazer aquilo que bem entendem, não deixando que Deus os domine. E nós chamamos isso de pessoas que têm boas palavras, mas não têm vida, não têm exemplo, não podem ser imitados. Cuidado com essas pessoas. Quando você vê uma pessoa pregando ou falando de Jesus, olhe para a vida dessa pessoa. Olhe para como essa pessoa age na sua vida cotidiana. Porque falar é fácil, mas viver ao lado de Jesus é que é o correto. E Tiago, também preocupado com isso, vai escrever lá na sua carta, em Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que mostra a nossa fé é o que nós fazemos, não é o que nós falamos. Tem muita gente sabendo muita coisa da Bíblia, mas tem muito pouca gente agindo de acordo com a Bíblia. Agindo de acordo com o que Deus quer para a vida dela. Se aproveitando de uma falsa ideia de que a salvação, ela não necessita de uma vida de santificação. A vida de santificação é o resultado da salvação. Se uma pessoa não busca a santificação, essa pessoa pode ser questionada na sua salvação. Agora, eu quero que você veja Jesus falando sobre isso. Mateus 7, 20 a 29. Porque alguém vai falar, falou de Pedro, falou de Paulo, falou de Tiago, mas vamos ver o próprio Jesus falando então. Mateus 7, de 20 a 29 vai dizer isso. Olha o que Jesus nos adverte. E sempre observe essa lição. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre ou pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os inimigos da cruz de Cristo constroem a sua casa sobre a areia. As suas obras, nunca se engane com expulsão de demônios, com milagre, com pessoas fazendo coisas extraordinárias, porque o diabo também pode se transformar num anjo de luz. O que você deve olhar para uma pessoa é se ela vive Jesus, se ela vive para Jesus. Porque hoje as igrejas estão cheias de pessoas fazendo milagres, a televisão cheia de pessoas fazendo milagres.
Nós não estamos atrás de pessoas fazendo milagres. Nós não estamos atrás de espetáculos. Nós estamos com Jesus. Nós buscamos uma vida de santidade. Não adianta fazer maravilhas se você não tiver uma vida de santidade. Você está construindo a sua casa sobre a areia. Você vai ser destruído na primeira tempestade que passar. E por isso que, por exemplo, nessas igrejas de milagres, as pessoas vão procurando milagres, e no dia que não acontece algum milagre, ou no dia que descobre alguma coisa, as pessoas vão embora da igreja, porque elas estão atrás de milagre. Eu pessoalmente prefiro que na minha vida não aconteça milagre nenhum. Sabe por quê? Porque o maior milagre já aconteceu. Eu sou salvo por Jesus Cristo. Não faço questão, o que Deus mandar na minha vida, ótimo, mas eu não faço questão. Por quê? Porque o milagre maior eu já recebi. Não estou dizendo que você não possa pedir para Deus o que você quiser. Mas não adianta você pedir qualquer coisa e não receber o principal, que é a salvação. Por exemplo, alguém pode ser curado da cegueira, ou pode ser curado de um problema numa perna, alguma coisa. Mas ele andando vai para o inferno. E enxergando vai para o inferno. Jesus nos adverte, é melhor que você arranque o seu... Quase que eu arranco o óculos aqui. Arranque o seu olho, se ele te faz pecar. É um antimilagre. É melhor que você arranque a sua mão. É o que é o contrário de milagre. É que o ventilador está forte aqui, por isso está caindo vago. Não precisa ficar, não é milagre não. É vento. Mas você não precisa trabalhar em busca de milagre. Você precisa trabalhar em busca de fazer a vontade de Deus para a sua vida. Praticar a vontade de Deus. É interessante que esses inimigos da cruz de Cristo também, nós lemos agora, não se engane, Mateus 7. Agora, por favor, vá para Mateus 25. Mateus 25, 40 a 46. E olha que Jesus vai falar outra vez sobre isso. E a gente está em Mateus, hein? Olha aqui. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem é justo aqui? Quem age de acordo com o que Cristo quer. Quem age para o próximo. Quem ama e faz pelo próximo. Essa é uma qualidade do salvo. Uma característica do salvo. Filipenses 3, 14 a 19. Vou ler de novo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentires alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nas coisas terrenas. Nós estamos falando de receita para a felicidade. E tem gente que é muito feliz aqui, mas ai do futuro. Sabe, Paulo estava chorando no seu coração quando ele lembra desses inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Jesus também chorou. Jesus chorou quando estava entrando em Jerusalém. Lá em Lucas 13:34, Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste.
E aqui Jesus está chorando. Por que Paulo chora? Por que Jesus chora? Chora pelos inimigos da cruz. Por aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Existe gente que não quer fazer a vontade de Deus. Lágrimas escorrem daqueles que amam a Deus por causa disso. Mas sabe, Paulo vai dizer onde está o foco dele. Lá em Filipenses 3:20, Paulo vai dizer assim: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse era o foco. Eu pergunto, aonde você está focando a sua alegria? Tem um monte de gente triste? Tem. Por quê? Sabe, se você disser assim que uma pessoa precisa de comida para ser feliz, eu discordo de você. Se uma pessoa disser que precisa de saúde para ser feliz, eu infelizmente, desculpe, vou discordar de você. Sabe por quê? Porque quando eu namorava e eu ia visitar a minha esposa, minha namorada na época, eu às vezes não jantava, às vezes estava com gripe, ia na maior alegria. Então a fome e a comida e a saúde não são suficientes para deixar a gente feliz. Quando a gente ama, a nossa felicidade está em outro lugar. Eu pergunto, qual é o seu foco? Qual é o seu foco? Aonde você tem focado a sua alegria? No céu ou na terra? Porque se nós abaixamos os nossos olhos e olhamos para a terra, nosso foco é terra, nosso foco é fim, é destruição. Mas como Paulo ele estava olhando para cima, sabe o que está acontecendo agora, nesse momento? Está acontecendo o que diz lá em Mateus 22:44, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés, ou debaixo dos seus pés. Sabe o que está acontecendo agora? Nesse momento, Jesus está sentado à direita de Deus, enquanto o Pai providencia que todos os inimigos da cruz de Cristo sejam colocados numa situação de derrota. É isso que Deus está preparando. É esse o movimento de Deus agora. Sabe, em 1 Coríntios 15:25 vai dizer a mesma coisa. Qual é o resultado da salvação? É a santificação. Em Hebreus, vai dizer assim, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não se iluda, sem santificação você não vê a Deus. Você quer ser feliz? Busque a santificação. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aonde que você está colocando a sua confiança? Você está sentindo uma infelicidade, uma angústia, um vazio? Você está colocando a sua mente, o seu coração na coisa errada. Você precisa colocar o seu foco em Jesus Cristo. Eu queria que você soubesse que em Mateus 6:19-21, Jesus vai deixar bem claro isso. Ele vai dizer assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam, nem roubam. Porque onde o homem colocar o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Está no céu? Está nas coisas terrenas? Se você coloca suas coisas e o seu foco nas coisas terrenas, você é um inimigo da cruz de Cristo. Eu gostaria de ler alguns versículos da palavra para que você saiba como é a vida de uma pessoa feliz. Porque a Bíblia vai dizer assim no Salmo 34:5: cantai ao Senhor todos os que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você está entristecido? Vá até a presença de Deus e ore, e coloque a sua tristeza diante dele. Você pode até chorar uma noite,
Mas saiba que a presença de Deus na sua vida vai transformar esse choro em alegria, diz a palavra. Provérbios 4,18 vai dizer assim: mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando e brilhando cada vez mais, até tornar-se dia perfeito. E eu fiquei pensando nesse versículo. Como é gostoso a gente acordar cedinho e ver o sol nascendo. E ele, a princípio, é uma coisa pálida, uma coisa leve, mas à medida que ele vai subindo no horizonte, então os seus raios vão aquecendo a terra, até o ponto que ao meio-dia, às vezes faz 37 graus, 40 graus, e você fala assim, que calor. Mas é o dia perfeito, é o dia completo. Então, meu querido, você que é justo no Senhor, saiba que você precisa saber, às vezes o sol está apenas começando a brilhar no horizonte. O dia ainda não é perfeito. Você sabe que o dia perfeito para nós, os que seguimos a Jesus Cristo, é o dia que nós nos encontraremos face a face com Ele. Esse será o dia perfeito. Um dia que nunca vai acabar. Um dia eterno. Apocalipse 21, 3 e 4. Ouvi forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que maravilhoso vai ser isso. E o que fazer hoje então? Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os templos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu queria ressaltar que já dantes vos foi pregado. Deus tem falado sobre Jesus Cristo por toda a história, todas as gerações. E chegou até aqui hoje. E Ele oferece Jesus a você, a perfeita alegria. Isaías 53, 11 vai dizer da alegria de Jesus. Sabia que Jesus é uma pessoa feliz? Talvez você imagine um Jesus carrancudo, um Jesus cabisbaixo, você se engana. Jesus é o Senhor de toda a glória. Com Ele está toda a alegria. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, 11, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as suas iniquidades, as iniquidades deles levará sobre si. Não imagine Jesus triste. Não imagine um Jesus entristecido. Isso não faz parte do cristianismo. Jesus está feliz com o seu trabalho. O trabalho dele mesmo, obviamente, não o seu. O seu espera que melhore a cada dia. Mas o trabalho que ele fez, ele se entregou por você. Em Filipenses 4, 1 e 2, Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síndique que sintam o mesmo no Senhor. Queridos, aqui nessa igreja de Filipenses existiam duas irmãs que estavam tristes. E Paulo coloca o nome delas na carta, pedindo que elas fiquem felizes. Isso daqui, meus irmãos, é um recado para as irmãs aqui da igreja, para as mulheres. Porque as mulheres andam entristecidas. Não talvez aqui, mas de um modo geral. Sabe, quando você às vezes vê uma pessoa, uma mulher, ela está triste, cabisbaixa, está pensando, né, como a vida é difícil. E a Bíblia vai dizer para vocês, mulheres, sintam a mesma alegria. Sintam a alegria do Senhor na vida de vocês. Recebam a alegria que Jesus dá para vocês. Orem pedindo essa alegria.
Regozijem-se no Senhor. Alegrem-se com o que o Senhor está fazendo e vai fazer. Não percam a sua alegria. Irmãs, a sua alegria é muito importante para a família, para a igreja, para os filhos. Talvez uma mulher não saiba, mas é o sorriso, a alegria de uma mulher que enfeita uma casa, que enfeita uma família, que enfeita uma igreja. Quando as mulheres estão entristecidas, os homens já são feios, irmãs. Vocês não têm nada para se alegrar, alegrem-se no Senhor. Mas quando a gente fica vendo as mulheres entristecidas, isso é uma coisa muito pesada no coração. Busquem e orem pela alegria que Deus pode lhes dar. Paulo estava dizendo a essas duas irmãs aqui. Mas eu queria que Paulo também deixou um recado para os irmãos, viu? Eu pulei aqui o versículo 1 e 2. Os homens também. Portanto, meus amados irmãos, a Filipenses 4, 1 e 2. Sintam a mesma alegria. Agora, essas mulheres estavam tristes porque elas tinham se esquecido de uma coisa. Paulo vai dizer qual é o que elas tinham se esquecido. Está no versículo 3 e 4. Peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha o recado de Paulo às mulheres. Regozijai-vos sempre no Senhor. E Paulo repete, outra vez vos digo, regozijai-vos. Olha o cuidado de Paulo com as irmãs daquela igreja. Irmãs, as irmãs são alvo do cuidado de Deus, do cuidado do Espírito Santo. Não se entristeçam, não esmoreçam, não deixem que a vida as consuma por dentro. Mas deixem que Cristo resplandeça em vocês. Nenhuma receita para alegria pode começar com uma mulher triste. Lá em Gênesis, Deus viu Adão e falou assim, falta uma coisa na vida desse homem. Falta uma mulher. Vou fazer uma mulher para ele. Deus se preocupou com isso. E aqui no Novo Testamento, Deus está preocupado com a alegria das mulheres. É tanta carga, tanta responsabilidade, tanta coisa, e as mulheres vão esmorecendo, entristecendo, e contaminam tudo com essa tristeza, porque o homem não tem como ser feliz sozinho. Sabe, tem um livro onde está escrito o seu nome. É um livro que registrou desde sempre a sentença de Deus sobre a sua vida. E quando o seu nome está lá, você tem certeza da salvação. Se você nessa noite sofre com alguma coisa, Paulo também sofria. Mas Paulo estava dizendo, eu sofro muito mais. Eu já fui tão sofrido na vida. Mas mesmo assim a minha alegria, ela é contemplada na presença de Jesus. Faça da sua vida um testemunho notório. Aqui em Filipenses 4:5 vai dizer assim, a vossa equidade seja notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Algumas pessoas pregam esse perto está o Senhor como se estivesse perto da segunda vinda. Não, não é isso. Aqui está dizendo assim, Jesus está com vocês. Ele está pertinho. Ele está em vocês. Por isso que vocês têm que ser felizes. Como é que nós podemos ficar tristes quando Jesus está conosco? Imagine, por exemplo, Marta e Maria entristecidas e chorando. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chora com elas. Mas em seguida, Jesus apresenta uma solução definitiva para aquele problema. Ele diz, vão, tirem a pedra. Ele diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. E eu, se eu pudesse, em vez de olhar para Lázaro ou Jesus, eu estaria olhando para Marta e para Maria, para ver o rosto delas, quando viram o irmão saindo. O que elas devem ter pensado, meu Deus, nada é impossível para esse homem. Porque eu estava chorando e dizendo 4 dias, se ele ia fazer isso. Elas criam de palavra, mas ainda não criam. Na segunda vinda, na ressurreição. Não, se vocês creem em mim, vocês verão maravilhas. Ele foi lá e ressuscitou. Sabe, você tem que fazer notória essa alegria.
Eu sou feliz, mas eu sou feliz para mim mesmo. Já viu alguém falar isso? A Bíblia diz que você tem que fazer notório isso. Você deve dizer da sua alegria. Por que você está feliz? O que faz você estar feliz? Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8,18. Eu fiz uma conta. Sabe quantas vezes Paulo recebeu chibatadas? Fora varadas e tudo? 195. 195 chibatadas. Cada uma valia por umas 3 a 5, porque aqueles ganchos pegavam nele. Romanos 8,18. Olha o que Paulo vai dizer. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para sequer comparar com a glória que nos há de ser revelada. Paulo talvez todo machucado, todo cheio de cicatrizes, de dores musculares, de dores por todo o corpo, pelas coxas, e machucado, ele está dizendo assim, todo esse meu sofrimento não pode nem ser comparado, de longe, com a glória que eu vou receber. E faça conta, meu irmão, minha irmã. O que é a eternidade perto da sua vida? Você já fez essa conta? O que é uma coisa que não se pode contar perto de uma coisa tão pequena? E Paulo fez essa conta. Sabe, agora eu gostaria de ler Filipenses capítulo 3, de 1 a 11. Paulo vai dizer assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis ou vos alegreis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, da justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Viu o que Paulo está dizendo sobre ele mesmo? Se existe alguém muito bom, sou eu, diz Paulo. Se tem alguém aqui que é o cara, sou eu, diz Paulo. Mas em Jesus Cristo, Paulo abriu mão de todas essas coisas e reputou isso como nada. E nisso vinha a alegria dele. Mas vamos à receita? A receita para a nossa alegria começa em Filipenses 4:6. Primeiro passo, primeiro item aí da receita. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por algumas coisas, é isso? Não, por nenhuma coisa. Não fique inquieto por nada. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Você quer ser feliz? Pare de ser ansioso. Ore mais. Entregue para Deus. E viva a vida sem ansiedade. Eu vou dizer uma coisa: a ansiedade é um veneno para a felicidade. Às vezes você está numa viagem com tanta vontade de chegar que você perde a beleza da paisagem. Se você é tão ansioso, cuidado, porque você vai morrer. Literalmente. Né? O ansioso quer tanto as coisas que virão. O que vem depois da vida? A morte vai chegar rapidinho. Você quer isso, ansioso assim? Calma. Viva o dia de hoje. Calma. Aproveite agora. Você está agora na igreja? Aproveite agora. Não fica pensando no que vai fazer depois do culto. Deixa, calma, vai chegar. A ansiedade que mata.
Segunda coisa, ore a Deus para que guarde seu coração. A paz, Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você quer ser feliz? Deixe que Deus entre com a paz dele no seu coração. Admita que você não pode ser feliz sozinho. E deixe Deus preencher isso. E a terceira coisa, Filipenses 4:7. Aprenda a governar os seus pensamentos. Olha o que nós devemos pensar. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há uma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não encha a sua mente com bobagens. Satanás está louco para que você encha. Se fosse Satanás tivesse escrito o versículo, ia dizer assim: tudo que é mentiroso, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é odiável, tudo que é de má fama, tudo que é vício. Se há alguma reclamação, faça isso. É o contrário desse versículo. Mas Deus está dizendo: não faça isso. Preencha a sua mente com pensamentos cativos a Cristo. Não fique criticando e vivendo sofrendo, mas obedeça à vontade de Deus para a sua vida. Pense em coisas boas, guarde seu coração, governe seus pensamentos. Ore por isso. Eu não consigo, ore por isso. E o resultado é a paz de Deus, Filipenses 4:9. E agora a segunda parte da receita. Não olhe para trás. Eu não vou dizer aqui, mas a mulher de Ló, lá em Gênesis 19:26, ela estava mais preocupada com o passado do que com o futuro. Filipenses 4:11-13 diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, ter abundância. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome. Eu sei padecer, ter necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso muito mais do que fome, sede, sono, frio. Eu posso todas as coisas em Jesus. Paulo está dizendo: não olhe para trás, não olhe para o passado, não olhe para o que você perdeu, porque você não perdeu nada. Segunda parte da receita, continuando. Existe um prêmio. Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está indo para um alvo. Não tire os olhos do alvo. Sabe, você tem que ter bom ânimo. Eu me lembro que Deus várias vezes disse para Josué: Josué, olha, eu estou com você. Eu vou conseguir, você me obedeça que você vai conseguir. Mas tinha uma coisa que Deus exigia que Josué fizesse. Josué, você tem que ter bom ânimo. Josué, anime-se. Alegre-se, Josué. Levante essa manhã, Josué, porque eu vou usar você. Nós vamos conquistar essa terra. Mas Josué, você anda muito entristecido, porque para Moisés, Deus nunca disse: Moisés, fique animado. Mas para Josué, Deus vinha falar: Josué, vamos, dê um sorriso aqui, Josué. Aí Josué: tá bom, Senhor. Muito bem, Josué, vamos agora vencer essa cidade. Mas Deus queria o ânimo do coração de Josué. Deus quer ânimo no seu coração. Amanhã, segunda-feira, você se alegre. Quer uma coisa boa para pensar amanhã? Amanhã é o dia mais distante da outra segunda-feira. A gente tem que achar alguma coisa boa nisso. Lembre-se, a nossa situação é transitória. Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus. Meus irmãos, tudo isso daqui vai passar. Tudo vai ser levado, vai ser queimado. Não adianta ficar sofrendo por causa disso. Seja feliz. Às vezes a gente sofre à toa. O mundo precisa de crentes felizes. Pessoas que levem a alegria de Deus. Já pensou? Olha, eu queria falar de Jesus para você. Jesus é muito bom mesmo. Muito bom, olha. Muito bom mesmo, sabe? Uma alegria no meu coração. Isso não convence ninguém.
Nós temos que aprender que tudo aqui é transitório. E por último, eu queria ler Filipenses 3:21, que diz assim: Deus transformará o seu corpo abatido, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O seu corpo, ele vai aprender e vai ser transformado para a glória de Deus. Ele vai ser mudado. Você vai receber um corpo novinho. Então, imagina Paulo escrevendo isso daqui, cheio de cicatrizes, cheio de dores, cheio de angústias. E ele está dizendo assim: eu posso ficar feliz, porque essas cicatrizes todas vão passar. E eu vou ganhar um corpo novinho. Então, se eu tenho que usar isso para Jesus, eu vou usar até o fim. Eu vou usar completamente para Ele, com alegria. Fazer aquilo que eu tenho que fazer. Sabe? Eu não vou ler todo o texto, nem precisa procurar, porque senão você vai se perder. Mas em Isaías 33, lá no meio do capítulo de Isaías 33, está escrito assim: o que anda em justiça, o que fala em retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos, todo presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, nas fortalezas das rochas, elas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, os seus olhos verão o rei da formosura e verão a terra que está longe. E mais, mas ali o glorioso Senhor será para nós em lugar entre rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Sabe, tem gente que gosta de ver gente morta, gosta de ver sofrimento, gosta de ver dor. Não faça isso, não viva por isso. Viva para a alegria de Deus. Se você já é perfeito ou amadurecido, pense sobre isso. Sabe, Deus quer fazer brotar no seu coração alegria. E eu tenho uma preocupação com isso. Muita gente vem à igreja há muito tempo, ouve do Evangelho. É muito difícil alguém que não saiba de Jesus. Mas é infeliz, é entristecido e vai embora da presença de Jesus. Mas eu convido você nessa noite a fazer uma coisa. Você vai orar comigo. E eu vou orar também para que nós recebamos a alegria do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa. Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor, tantas coisas nós fazemos para sermos felizes. Nós trabalhamos horas extras, nós tomamos os nossos remédios, nós reclamamos das coisas, nós ficamos inquietos. Mas Deus, a única coisa que precisávamos era da Tua presença em nós. Ó Deus, dá-nos a Tua paz. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua alegria. Que nessa noite, Senhor, nós transbordemos de uma alegria madura. Não uma alegria que gargalha, não uma alegria que pula como uma criança que não sabe o que está fazendo. Mas de uma alegria de plenitude, de uma alegria da Tua paz, de uma alegria de pleno conhecimento daquilo que o Senhor já nos fez. Para que nós possamos alcançar aquilo pelo qual também já fomos alcançados. Ó Deus, traz-nos a Tua comunhão. Traz-nos o Teu amor em nós, para que essa alegria brote em nós, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado com a alegria do Senhor nessa noite. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Vou pedir aos irmãos do louvor que venham aqui para nós cantarmos mais uma vez, encerrando o nosso encontro dessa noite. Que Deus abençoe a todos. Depois eu vou fazer uma oração. A igreja pode se colocar de pé?
coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver. Graças, Senhor, teu eterno favor. Preço eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, com grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. Não merecemos nada do Senhor. Ele nos deu a nossa salvação pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Graça é um favor que nós não vamos entender nunca. Nós somos limitados, ó Deus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou
Eu gostaria de orar nesse momento para que você que nessa noite veio aqui em busca de algo especial, queria apresentar para você Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução de todos os seus problemas. Por quê? Porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mais do que deixar que os seus problemas entrem e dominem sobre você, Jesus vai fazer você aprender a vencê-los, a superá-los um a um. Você vai ser vitorioso em Jesus Cristo. Até aquele dia que você vai enfrentar o seu último inimigo, que é a morte. E Jesus tem poder para ressuscitar você. Se alguém aqui nessa noite gostaria de aceitar a Jesus, eu vou estar lá na porta. E você só precisa dizer para mim: eu aceito a Jesus, eu vou orar por você. Mas eu gostaria nesse momento que eu estou vendo alguns irmãos com umas sacolas ali. Os irmãos podem entrar aqui, eu acho que está chegando mais leite, é isso? Graças a Deus, olha aí. Deus seja louvado por isso. Graças a Deus. Uma pessoa que antes tomava crack, agora vai tomar leite. Deus seja louvado por isso. Leite como uma criança. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que a Tua alegria habita em nós. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, abençoa a Tua igreja, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor real, Senhor Deus, e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amém. É graça.